Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, hoje, nessa quarta-feira, dia 27 de novembro, somos convidados a refletir o Evangelho desse dia. Deseja compartilhe esse vídeo e também dê seu like, deixa o seu like para essa reflexão, para que possamos compartilhar cada vez mais com mais pessoas. O Evangelho desse dia é Lucas 21, versículo 12 ao versículo 19. Vamos iniciar então a nossa reflexão do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos os odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje esse Evangelho em Lucas nos traz uma palavra de Cristo sobre a realidade da perseguição. E a perseguição ela vai entrar no caminho do discipulado como uma forma de testemunhar Jesus no meio do sofrimento. E Jesus está preparando o futuro de seus discípulos, que será marcado, sim, por incompreensões, por perseguições, por ataques, pois o próprio Cristo ele foi perseguido também, até chegar à cruz, como bem sabemos. Então, Jesus Cristo não tranquilizou seus discípulos com um caminho fácil. Não, ele mostrou a realidade do caminho difícil. Porém, sim, os tranquiliza com a presença dele, acompanhando cada passo do caminho, dando o Espírito Santo para eles terem força para caminhar. Então, Jesus ele está fazendo nesse momento um alerta para eles e um alerta para nós nesse mundo, porque esse mundo odeia o Evangelho. Esse nosso mundo nunca amou verdadeiramente a Cristo. O amor do mundo não se concilia com o amor a Deus, nós sabemos. Então, por mais desafiador que seja essa realidade que Jesus está apresentando, isso revela o amor de Cristo por eles, porque Jesus Cristo está cuidando deles e vai cuidar de tudo. E, ao mesmo tempo, a beleza que existe no testemunho, até o extremo se necessário, ou às vezes até perder a vida. Então, a primeira lição que a gente coloca aqui é que a perseguição ela faz parte de seguir Cristo, porque a cruz sempre vai estar no horizonte da vida cristã. Não tem como seguir Cristo sem essa cruz. Então, ser discípulo, ser seguidor de Jesus, vai integrar essa parte da cruz do sofrimento, como diz Jesus: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, a perseguição ela não é um castigo de Deus, como a gente talvez até poderia imaginar que Deus está nos punindo. Mas não é isso. É porque ela faz parte do testemunho. Faz parte do testemunho. E é uma oportunidade para isso. E, como diz Jesus, o Espírito Santo vai dar coragem, vai dar sabedoria, vai dar palavras para enfrentar essas perseguições. Portanto, aqui a gente entende que é necessário a gente perseverar. A importância da perseverança entra como uma lição aqui. E permanecer firmes na fé, como diz Jesus, né? A gente poderá talvez perder bens, poderá ser preso, poderá até ser morto, como acontecia nos tempos antigos. Jogaram os cristãos para os leões dentro do Coliseu e pronto. E eles, o que podiam fazer? Eles podiam apenas rezar e pedir força a Deus, porque era o martírio, né, que estava diante deles, né? Então, a gente deve aplicar essa passagem da Bíblia para nós hoje com serenidade, claro, né? Sem se desesperar, sem entrar em pânico, porque a gente sabe que Cristo está com a gente, o Espírito Santo está com a gente. Então, a primeira coisa é estar preparado para o sofrimento. É uma lição importante na nossa vida. Às vezes, ser isolado de pessoas que não entendem o comportamento cristão, às vezes perder até o emprego, porque foi preconceituado. E a gente sabe que no mundo afora, naqueles mundos pro lado islâmico lá, cristão sofre forte preconceito.
né? Então, outro aspecto aqui que a gente tem que entender é o aspecto da oração. A gente tem que cultivar a oração para a gente ter o discernimento e a sabedoria para lidar com essa realidade difícil. A força para enfrentar os desafios. E mesmo a oração para ter força e perdoar os inimigos. Porque muitas vezes não vai ser fácil, né? Vai ter ataques, né? Vai ter incompreensões. Portanto, amar os inimigos e rezar por eles, porque assim a gente vai mostrar que é cristão. E, de fato, pensemos nisso, coloquemos algumas questões para nós a partir desse evangelho de hoje. Como nós reagiríamos se fôssemos nós que estivéssemos sendo perseguidos por causa da fé? Qual seria a nossa reação? Seria de compreensão, tranquilidade, serenidade, oração pelos inimigos ou não? Como nós reagiríamos se estivéssemos nessa situação? Ou mesmo se Deus nos colocar futuramente numa situação assim? E outra pergunta, como nós cultivamos o aspecto da perseverança na vida espiritual? Porque aqui é uma perseverança em situação extrema, mas no dia a dia, como a gente está vivendo isso? Pensemos nessa realidade, nesse ensino, peçamos a Deus que nos abençoe nesse dia e vamos concluir com a bênção final. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.